seguinte, nós vamos começar o curso de filosofia, tá? E agora o horário vai ser esse mesmo, toda quinta-feira, às 2 horas da tarde. Eu acho que fica melhor para todo mundo, inclusive para mim. Eu consigo um dia para dar uma descansada, tá? Eu refiz algumas coisas, ou melhor, eu organizei melhor o curso, né? Nós já comentamos que nós vamos usar como apoio, né? Mas ele não é a base central do nosso curso, mas é um livro legal, tá? Ele serve como apoio. O nome dele o custo dele é um livro que custa barato, entretanto tem um conteúdo bem legal, tá? O custo dele é R$28, vale a pena comprar. Muitas das coisas que nós vamos fazer tem no livro, então ao invés de você ficar pesquisando em Google, você vai encontrar muitas das coisas que nós vamos falar ali, né? Por exemplo, nós vamos falar de vários autores ao longo das aulas. E esses autores eles vão servir justamente para a gente ter uma base de discussão, tá? Existem 2 tipos de filosofia que nós vamos falar hoje. A filosofia do senso comum e a filosofia científica. A filosofia do senso comum qualquer um pode fazer. Achismo, pensar sobre alguma coisa, todo mundo pode fazer sem precisar de aula de filosofia. Você pode chegar a uma conclusão sem ser necessário você estudar esses autores. No entanto, o que esses autores vão dar para a gente? Uma base muito maior para a gente conseguir fazer uma discussão muito mais sólida, né? Eles vão ensinar a gente a argumentar, eles vão ensinar a gente a discutir, eles vão mostrar para a gente vários caminhos por onde a discussão pode correr e isso será usado, né, no nosso dia a dia. Essa é justamente a intenção da aula de filosofia. Não é fazer uma aula onde você aprenda somente os conceitos, mas nós vamos aplicar esses conceitos, tá? Como que nós vamos aplicar? Nós vamos aprender as teorias, vamos discutir em sala sobre essas teorias e depois nós vamos tentar argumentar, criar uma discussão filosófica baseada nessa teoria. Logo, quando a gente terminar o curso, né, nós estamos começando aqui, eu já dividi a partir dessa semana em alguns ciclos, né, justamente para a gente ficar mais inteirado no como que isso ocorre. E para ficar legal, nós vamos justamente começar a aprender o como que ocorrem essas discussões desde que o mundo é mundo, né? O como que começou a filosofia, qual é o intuito de fazer filosofia, né? Então, no ciclo 1 a gente deseja boas-vindas, né, à busca pelo conhecimento, que é justamente a tradução da palavra filosofia. Nós vamos ver isso ao longo da aula, né? Vai ser um pouco diferente daquela que nós fizemos no Centro Cultural, mas eu acho que vai ser mais completa e já encaminhando no final para a primeira discussão, que vai ser sobre um autor chamado Tales de Mileto, tá? Tales de Mileto, ele é bem interessante, nós vamos chegar a falar dele ainda hoje. Então, nós começamos agora o curso de filosofia, né, um mini curso, ok? Tranquilo? Alguma pergunta? Nenhuma? Então vamos lá. Nesse ciclo 1, nós começamos aqui justamente a pensar, né, e justamente usando frases de autores. Somente pensamos quando confrontados com um problema, né? Então essa é a primeira frase que a gente tem uma base filosófica. O que ele quis dizer aqui, né? Ele é meio óbvio, né? Somente pensamos quando somos confrontados com um problema. Ou seja, você só vai começar a pensar sobre alguma coisa ou referente a alguma coisa quando o problema acontece. Você não vai parar e começar a pensar sobre coisas que não aconteceram, né, ou coisas que são impossíveis, embora exista um ramo da filosofia que pense sobre isso também. Mas o que eu estou querendo dizer? Nós, como seres contemporâneos, né, ou seja, nós temos os nossos problemas na sociedade e esses problemas têm que ser resolvidos. Nós estamos em época de eleição e o que mais tem é gente dizendo que tem a solução para os problemas do Brasil, não é verdade? Por que essas pessoas todas têm a solução para o problema do Brasil? Por quê? Não, porque esses problemas existem. Então nós só procuramos a solução quando passa a ter um problema. Não é assim, eu já vou me precaver para a solução, né, mediante algo que pode acontecer. É a mesma coisa, vai cair um asteroide na Terra daqui 150 anos. Cara, eu não vou começar a construir uma arma ou alguma coisa para me defender disso agora. Eu tenho outros problemas agora para resolver, né? Saúde, educação e etc. Daqui 100 anos a gente começa a pensar no raio do negócio que vai cair. Então assim, quando o problema surge, é aí que nós vamos pensar sobre o problema.
né? Mas dá para a gente se antever a isso? Dá. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia a gente fala muito de aquecimento global. E aquecimento global não é quando a Globo passa um filme bom lá na tela quente. Né? O aquecimento global é um problema que surge e todo mundo vem falando. Aquecimento global, né? As calotas polares estão derretendo, né? As poucas áreas de terra, nós sabemos que o nosso planeta se chama azul, não por acaso, é porque nós temos... Eu quero ver essa blusa. A minha, desculpa. Obrigado, Felipe. Vamos lá. Então nós temos aí os problemas das calotas polares que estão derretendo e o aquecimento global, né? É a partir daí que nós vamos começar a pensar uma solução para o problema. É aí que você vai começar a pensar. Tem um problema, nós vamos tentar resolver. Ninguém vai ficar pensando antes. O problema é que antever também o problema faz parte da solução. O ser humano esperou chegar à degradação total dos nossos recursos naturais para começar a pensar sobre as coisas. É exatamente para isso que serve a filosofia. A filosofia ela vai dar a margem da gente para fazer o seguinte: nós vamos tomar uma atitude hoje, né? Essa atitude tem que ser pensada imediatamente nas consequências que ela traz e quais serão os problemas. Você pensando sobre as consequências dos problemas que ela virá trazer, aí você vai pesar se há realmente a necessidade ou se compensa realmente tomar essas decisões, né? É para isso que serve a filosofia. Tudo bem? E é assim que começa lá na Grécia também, com os primeiros filósofos. Então, os problemas que eles tinham, eles começaram a tentar resolver. E nós vamos ver que os problemas que os gregos tinham vai esbarrar muitas vezes na religião, né? Mas isso é um assunto para daqui a pouco, né? Nós não vamos atropelar os fatos. Mas eles têm problemas diferentes do nosso. Então nós vamos analisar os problemas que eles tiveram, como eles começaram a pensar sobre esses problemas e quais foram as resoluções que eles encontraram, tá? Tudo bem? Vocês concordam que os problemas nossos são diferentes dos deles? Óbvio. É mais ou menos, né? Mais ou menos, porque existem discussões que vão ser feitas em filosofia, né? Discussões importantíssimas que independem disso, né? Algumas das discussões que são criadas por esses filósofos, como por exemplo, de onde viemos, né? O que estamos fazendo aqui, a questão da necessidade ou não das coisas, se nós somos ou não somos uma ilusão de ótica, a questão do átomo, a questão da divindade, a questão da filosofia, a questão da ciência, tudo isso eles pensaram. E hoje em dia nós continuamos a ter as mesmas discussões. Então nós já vamos ter que começar, se nós quisermos levar realmente esse curso adiante, nós vamos ter que fazer uma separação. Aquilo que eu acredito com aquilo que eu vou estudar. Não vai adiantar de repente a gente chegar aqui e conversar sobre o Nietzsche, que é um autor meio contemporâneo, e o Nietzsche, ele, em suas teorias, ele vai falar que Deus não existe. Vamos escutar o cara, né? Vamos escutar o que ele quer dizer e depois a gente argumenta. Porque o pior da filosofia é justamente quando ela se confronta com aquilo que você pensa. Mas quando você tem um confronto com aquilo que você acredita, filosoficamente a gente tem que fazer uma análise. Nada é verdade absoluta. Se nada é verdade absoluta, nós vamos ter que parar e pensar. E quando a gente pensa, existe a possibilidade do erro. Então, quando a gente faz filosofia, existe primeiramente a possibilidade da minha teoria estar errada. Isso vai me decepcionar? Pode me decepcionar. Mas também existe a possibilidade de você estar certo na sua teoria, né? Nós vamos defrontar todo o tempo com isso, né? Principalmente questões religiosas. E eu não quero ninguém aqui virando... brigando para defender um determinado ponto de vista. Não, nós vamos fazer discussões sobre eles, né? De repente, de algum grupo, uma pessoa pode até mudar de opinião, mediante ao que ela vai pesquisar, mediante ao que ela vai ver, o que ela vai passar a acreditar, né? Mas ninguém vai obrigar ninguém a mudar de opinião. No entanto, fazer filosofia, muitas vezes ela vai em desencontro com o que a gente acredita. De repente, você tem uma imagem formada de alguma coisa, principalmente a questão da religiosidade, que é um assunto que é tratado geralmente colocado, imposto pela família, né? Você tem um reflexo daquilo que sua família acredita, né? E no entanto, quando você começa a estudar, você vai abrir a sua mente para outras teorias que não são aquelas. Eu não estou dizendo que a filosofia ela vai destruir Deus, não é isso, muito pelo contrário. Existem diversos filósofos que inclusive nós vamos estudar, que vão falar positivamente sobre a religião, sobre a questão da existência de Deus, como algo a ser estudado.
Mas existem autores que vão falar exatamente o oposto. E o que nós vamos fazer nesse momento? Tá? Nesse momento, nós vamos justamente estudar, né? Nós vamos fazer uma análise social, uma análise política, uma análise religiosa sobre o assunto. Vamos discutir e de repente, se mudou de opinião, é sinal que você é uma pessoa aberta. O que nós não podemos fazer é pensar em filosofia e mediante ao meu ego eu não vou mudar de opinião, porque eu estaria enganando a mim mesmo. E se filosofar é buscar conhecimento, a busca pelo conhecimento também equivale à substituição. Ou seja, se eu tenho alguma coisa que contradiz aquilo que eu pensava e eu sei que aquilo está correto, eu tenho que substituir. Porque eu busquei um conhecimento, esse conhecimento me provou que eu estava errado, e a partir do momento que me provou que eu estava errado, eu preciso substituir. Eu não posso continuar seguindo um modelo antigo que eu sei que está errado, só por ego. Você não estaria fazendo definitivamente filosofia se agir assim. Então, portanto, quando nós começarmos a discutir religião, política, sociedade e N coisas que nós vamos discutir, nós vamos deixar de lado aquilo que nós acreditamos, tá? E vamos passar a focar no pensamento do autor. E aí depois nós vamos chegar a uma conclusão. São entre filósofos que nós vamos ver. É impossível concordar com todos. Entretanto, eles fazem teorias que são válidas, né? São teorias totalmente válidas, mas que vai depender também daquilo que você quer ou não acreditar. É para isso que se faz filosofia. Se é busca pelo conhecimento, nós estamos a todo tempo buscando conhecimento e o meu conhecimento pode estar errado, né? E principalmente o professor de filosofia que chega aqui com verdades absolutas e diz que sabe tudo, ele não é um filósofo, porque o próprio filósofo ele continua a busca pelo conhecimento, e a busca pelo conhecimento é infinita. Não existe um limite para se conhecer. O limite é nós que vamos dizer, né? Muitas vezes você encara uma determinada teoria e você mesmo escolhe não passar daquele ponto, porque aquele ponto lá está começando a te deixar numa situação embaraçosa. No entanto, é muito bom falar que se você está predestinado a discutir e a analisar se você realmente está certo ou está errado, e você der o braço a torcer quando você estiver errado, você está fazendo filosofia, né? A filosofia, ela necessita que a gente mude de opinião quando se faz necessário, quando você acredita que você está errado, e manter, né, como eu já disse, manter o foco em algo que você mesmo sabe que está errado, somente por ego, não te ajuda em nada. Ah, então quer dizer que você está falando que eu posso mudar de opinião? É evidente que você pode, é evidente que você deve mudar de opinião. Se eu acreditava que o mundo era regido por forças A, e de repente eu começo a estudar um outro autor e ele consegue me convencer que é força B, faz sentido eu continuar seguindo A? Não, porque me provaram que aquilo está errado. Então você vai mudar de opinião. De repente, mais para frente, você ouve uma outra teoria e você vai mudar de opinião de novo? Ótimo, você está fazendo filosofia. Você não pode estacionar de repente em algo e não procurar mais informação, porque aí você estaria, na verdade, limitando a sua forma de conhecer. Tudo bem até aqui? Legal? Era mais ou menos o que você esperava do aula de filosofia? Sim ou não? Eu perdi muita coisa? Não. Primeiramente, quem pode fazer filosofia? São cérebros. Qualquer um. Desde que você tenha cérebro desembrulhado do pacotinho e pronto para usar, qualquer um faz filosofia. Filosofia qualquer um pode fazer, basta você começar a pensar sobre as coisas. O que acontece com o ser humano? O ser humano é o único animal na face da Terra que ele tem a capacidade de pensar e raciocinar sobre coisas válidas e coisas inválidas. Então, se é isso que me faz diferente de qualquer outro animal, se eu sou um ser que não faço filosofia, qual é a minha diferença para um animal? Nenhuma. Então a filosofia ela exige que você pense. Então aquele que não faz filosofia é um animal? Todo aquele que não pensa sobre as coisas é um animal. Não é verdade? Irracional. Porque para você ser racional depende que você passe o quê? A pensar. Então o simples fato de eu pensar sobre uma coisa simples, né, o homem veio do ovo ou da galinha, ou melhor, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha?
Desculpa. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa talvez seja uma pergunta que nunca seja respondida, mas obriga você a pensar, né? E você vai ficar pelo menos a vida inteira pensando sobre aquilo e não vai encontrar uma definição. Assim é a filosofia. A filosofia ela não tem fim. Se ela tivesse, eu acho que os autores já terminariam, né? Terminou, acabou. Está aqui a filosofia pronta, quem quiser saber, quem quiser saber, está aqui, é só ler. Isso não existe. Dentro da nossa aula, dentro do nosso mini curso, nós vamos ver diversos autores que vão olhar para o passado e vão falar: esse autor aqui falou um monte de abobrinha. E, no entanto, nós vamos começar a estudar esses autores agora e nós vamos achar eles geniais. Nós vamos achar o que eles falam fantástico. Aí, no entanto, quando a gente estiver estudando, principalmente o período medieval, esses autores vão virar para o passado e vão falar: esses caras não sabiam nada. E eles vão apresentar uma outra teoria tão fantástica que você vai falar: realmente esses caras não sabiam nada. Mas, no entanto, a princípio, nós vamos achar todos eles geniais. Todos eles, desde o primeiro, que é o Tales de Mileto, até Heráclito, Sócrates, Platão, Aristóteles, até chegar no último, tá? E todos eles vão deixar a gente em dúvida. Se a filosofia não te deixar em dúvida, você não está fazendo filosofia. Filosofia não é ter certeza, é ter dúvidas. Tudo bem? Por que isso? Porque todos nós somos curiosos, né? As mulheres mais, nós sabemos, mas todos nós somos curiosos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vocês sabem por que a mulher é mais curiosa que o homem? Não é piada, geralmente eu faço piada, mas não é piada. O homem, vocês já perceberam que o homem, ele tem, o cérebro do homem é monofocal. Sabe o que é isso? Pede para um homem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele não faz, não dá para fazer, tá? Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Já a mulher, ela consegue atender o telefone, fazer comida, né, cuidar do filho, né, e se passar roupa ao mesmo tempo também. O cérebro da mulher, ele é multifocal. Então, isso vai aguçar a curiosidade. Porque enquanto ela está pensando uma fofoca, né, então quando ela está ouvindo uma fofoca, ela já está pensando no que ela vai contar. Como que ela vai contar essa fofoca? Ao mesmo tempo que você está Então, isso tudo. Você está pintando a unha e você está falando no telefone. Isso, exatamente. É por isso. O telefone, ó. É por isso que o cérebro da mulher é multifocal e é por isso que a mulher é muito mais curiosa que o homem, né? É por isso que enquanto as meninas, né, elas já estão muito mais avançadas, o homem ainda não, porque o homem ele demora para tirar o foco da infância e colocar o foco lá na adolescência. Depois ele demora para tirar o foco da adolescência, porque ele está focado na adolescência. Ele demora para tirar os olhos daquilo e olhar para o futuro. A mulher não. Enquanto ela está no período infantil dela, ela já está olhando e esperando a adolescência. Quando ela chega na adolescência, ela já está olhando para o período adulto. Quando ela está no período adulto, ela já está olhando para a velhice, mas aí ela quer voltar para a infância, né? É mais ou menos por aí, tá? Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Fala, Isabel. Você não está entendendo, os homens são leves. Então, não é que os homens são leves, né? Nós somos muito mais calmos, nós somos muito mais tranquilos, nós somos muito mais pacientes. Fala. Não sei se já se Tá bom. Provável. Ô Carol, se o vídeo for pro blog, minha mãe não vai deixar eu andar com saudade mais, viu? Eu acho que vai. Putz, verdade. Agora. Tá bom. Corta saudade aí. Vamos lá, não dá pra ficar cortando toda hora. Uma coisa, Ô, Pensa mostrando pra uma mulher que ela tá errada. Tenta. vamos lá, essa é uma outra coisa que a gente pode discutir mais tarde. Bom, vamos lá, dando seguimento aqui. Então, o dom de filosofar, ele foi dado ao ser humano, né? Teoricamente, por alguns, por Deus, ou teoricamente também por outros através da evolução. Aconteceu algum distúrbio no cérebro daquele homem neandertal que ele passou a pensar. Alguma coisa aconteceu ali que ele começou a pensar e ele começou a utilizar essa ferramenta que era o pensamento para dominar a natureza, para fazer N coisas. Se você for analisar, e vocês já ouviram isso nas minhas aulas de história, o homem não era mais forte, o homem não era mais poderoso, não tinha nada que fizesse ele melhor que os outros animais, e no entanto nós dominamos o mundo, nós dominamos a natureza. Por quê? Justamente porque dentro dessa caixa tem algum chip que foi colocado ali, ou alguma coisa diferente de todos os outros animais, que permitiu, por exemplo, a gente se reunir numa sala para conversar sobre essas coisas e definir algumas coisas.
e ter a capacidade de dialogar, de entender, de ter uma linguagem própria, de construir, de definir e também de pensar, né? Então aqui a questão da tradução busca pela sabedoria, filosofia, né? Ou então, né? Como dizia alguns outros filósofos, como o caso de Sócrates, aquele que faz filosofia é amigo do saber. E se você é amigo do saber, você vai discutir com ele? Sim, com um amigo se discute. Então filosofia sempre se discute, sempre. Aquele papo de que política, religião e futebol não se discute, isso no meu ver é uma burrice. Porque veja bem, se você não discute política, você não está discutindo o seu futuro, não está discutindo o futuro do seu país. Ora, e que raio de sociedade é essa que não discute o seu futuro? Né? Ou seja, se nós estamos aqui fazendo filosofia, a política é uma forma de filosofia também. Nós vamos pensar sobre o nosso futuro. Então aquele que está dizendo para você, ó, você não tem que pensar sobre política, não pode discutir política, o cara que está querendo que você seja, primeiro, omisso, e segundo, que não escolha o seu próprio futuro. E como falar de uma coisa tão séria, que é o futuro do seu país, e você não discutir por ele? Ora, eu estou falando do futuro do meu país, eu tenho que discutir, eu tenho que debater, eu tenho que criticar sim, eu tenho que me posicionar diante da política, caso contrário eu não estarei fazendo, né? É uma necessidade discutir política, né? A questão da religiosidade, é uma necessidade discutir religião? Isso vai depender muito, né? Por exemplo, dentro de um Estado árabe, nós não estamos no Estado árabe, mas lá onde a religião ela é a base da política, ora, se lá você não discute política, você não está discutindo também o futuro da sua nação. E como não discutir quando se tem, por exemplo, uma guerra que você culpa a Deus pela guerra, uma guerra santa, onde você mata uma pessoa em nome de Deus, né? Como não discutir isso? Ou então quando a sua religião influencia na vida das outras pessoas. Existem vários lugares em que a religião está tomando uma medida extrema, né? Eles estão sendo extremistas e eles acabam criticando o modo como a pessoa vive. Mas tem o outro lado. Discutir religião não é simplesmente você criticar a fé de alguém. Não é isso que nós estamos falando. É você chegar a uma conclusão mediante aos fatos, né? Porque muitas sociedades elas são teocráticas, ou seja, elas são governadas através de um modelo religioso. Então nós temos que tomar cuidado até quando, né? E se nós estamos em uma sociedade laica, nós temos que saber respeitar, e a religião também tem que saber respeitar algumas coisas. Como por exemplo, pessoalmente eu sou contra o aborto. Mas quem sou eu para dizer que uma pessoa não pode fazer o aborto? Ninguém. Então, o que acontece? A religião ela diz que é pecado você cometer um aborto, não é isso? É um pecado mortal. Ora, então se você libera o aborto, né? E você, Ana Carolina, sabe que o aborto é um pecado mortal? Se você cometer um aborto, quem vai ser prejudicado pela religião? Eu. Você. Se eu cometer um aborto, quem vai ser? Você. Então você deixa eu escolher se eu quero ser pecador ou não? Vai na fé. Então é exatamente nesse ponto que nós estamos falando. Se a religião interfere na minha vida pessoal, né, isso causa um problema. Porque dentro de uma sociedade nós temos que ter o quê? Livre-arbítrio. A própria religião me dá o direito de ter livre-arbítrio. Então se eu quero dentro da sociedade ser um pecador, eu tenho todo o direito de ser. Mas, entretanto, eu também não posso agir contra a lei. Hoje, as leis sobre aborto dizem que é proibido. Então, eu posso concordar ou discordar do aborto. No entanto, eu tenho que respeitar a lei. Mas eu posso, no entanto, criticar a lei. Não posso? Eu posso. Eu posso criticar ou discutir a religião de outra pessoa? Posso, desde que eu faça isso de uma forma respeitosa. De que eu tente dialogar sobre o problema que isso está causando. Então, por exemplo, o cara que tem uma religião, ele está afetando a mim em alguma coisa? Não. Para que eu vou criticar a religião dele? Só por criticar? Agora, a partir do momento em que um dado religioso começa a influenciar dentro da sociedade, ora, se nós somos um Estado laico, a religião ela não pode interferir onde? Na política. Certo ou errado? Certo. Certo. Né? Mas, no entanto, nós também temos que analisar o lado das religiões em determinados fatores. Então, é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, discutindo. E, ao longo das aulas, vão surgir discussões, nós não vamos ficar somente nas minhas palavras. No entanto, eu estou tentando levar um pouquinho da teoria para a gente saber como que essas discussões devem ser feitas.
né? Nós não vamos fazer a filosofia do senso comum aqui. A filosofia do senso comum é justamente quando você para para pensar e pensa por si próprio e chega a uma conclusão. Isso é uma filosofia de senso comum. A filosofia que nós vamos fazer é a filosofia científica. Então, todas as vezes que nós começarmos uma discussão, essa discussão será pautada pelo quê? Por algum argumento válido, por algum tipo de filósofo, por algum tipo de pensamento que alguém teve, que alguém capacitado para isso, por alguma pesquisa, nós chegamos a uma conclusão. Ninguém vai chegar aqui e falar, hoje eu vou criticar porque eu quero criticar. Não. Nós vamos usar para isso uma base teórica. Por isso que nós estamos começando a falar sobre tudo isso. Tranquilo até aqui? Maravilha? Então vamos lá. Filosofar, a primeira coisa que nós devemos fazer é: a filosofia, ela é uma busca pela razão, certo? E a razão está do lado de quem? A razão não está do lado de ninguém. Então você vai buscar a razão. O grande problema é que existe uma coisinha chamada ética e moral. Ética e moral, elas são diferentes, embora as pessoas associem elas a coisas parecidas. Por exemplo, a palavra ética, ela diz respeito às leis. Então tudo aquilo que é uma lei, ela vale para todo mundo, não vale? Isso é ética. Então as minhas decisões dentro da sociedade, ela tem que ser éticas. Por exemplo, nós temos aqui o regimento escolar, não temos? Então o regimento escolar, ele diz algumas coisas. Eu posso ir contra o regimento escolar? Não. Se eu sou amigo de um aluno, se eu gosto de um determinado aluno, eu posso ferir o regimento escolar só porque eu gosto daquele aluno? Não. Então, dentro da sociedade, eu como coordenador da escola, eu posso ferir o regimento? Não, eu não posso. Então, muitas vezes o aluno culpa o professor por estar pegando no pé dele, não é verdade? Põe a camiseta, né? Faz isso, faz aquilo outro, isso pode, isso não pode. Infelizmente, isso é uma posição que, como coordenador, nós temos que tomar. Às vezes eu não concordo. Vocês acham que eu concordo com todas as regras do regimento escolar? Eu não concordo. Mas, no entanto, eu tenho que segui-las. Por quê? Porque esse regimento, dentro da escola, ele está acima de mim. Eu não posso ir contra ele. Eu tenho que cumpri-lo. Assim como vocês têm que cumprir o regimento, eu também tenho que cumprir o regimento. A obrigação de vocês é cumprir, e a minha, como coordenador, é analisar se vocês estão cumprindo o regimento de acordo com o que é estabelecido, né? E, no entanto, o que acontece? Muitas vezes o aluno não entende. Vocês querem burlar o regimento e acham que a gente está agindo por maldade. Não é. Nós temos algo a ser cumprido. Por quê? Existem pessoas que estão acima de mim na escola também, e provavelmente elas vão me cobrar se o regimento não for seguido. Então, se você não segue o regimento, eu cobro você porque é ético eu te cobrar. Se eu não te cobrar, outra pessoa que está acima de mim, eu não sou o dono da escola, ele vai me cobrar também. Então, eu sou obrigado a seguir aquilo que é ético. Assim como acontece dentro da sociedade. Existem leis e essas leis devem ser seguidas. Isso se chama uma parte da razão. Porque existe a parte da moralidade. A moral é aquilo que eu acredito. Vocês começam a perceber que o que eu acredito é diferente do que a escola acredita? Sim. Então aquilo que eu acredito, ele tem que ficar guardado aonde? Para mim. Se eu acho que você tem que vir de uniforme, se eu acho que você pode vir ou não, se eu acho que você pode chegar atrasado e entrar, isso é uma questão moral minha. Não é uma questão ética minha. Eticamente eu tenho que cumprir o que está estabelecido. Moralmente eu posso não concordar, mas eu tenho que cumprir, né? Mas existe a contramão disso. Existe um livrinho pequenininho chamado A Desobediência Civil, do Henry Tower, que ele diz o seguinte: nem sempre aquilo que é ético tem que ser seguido, né? Se a ética me manda matar alguém, se a lei me manda matar alguém, moralmente eu acho errado, eu não sou obrigado a utilizar a lei. No entanto, quando você não cumpre a lei, você é o quê? Punido. Mas o Henry Tower diz que é melhor você ser punido nesse caso e agir moralmente do que você seguir a lei e conviver pro resto da vida com um crime que você é obrigado a cometer. Por exemplo, só existe guerra por um motivo: porque as pessoas vão à guerra. Concordando ou não concordando, o exército vai lá para a guerra. Não é verdade? Eles estão agindo de quê? De forma ética. Mas moralmente, se eu não concordo com aquela guerra e eu falar, não vou, e os outros soldados todos falarem, não vamos,
não vai ter guerra. Então existem coisas que a gente tem que analisar, mas existem outras que a gente tem que, né, ter o bom senso. É o mesmo caso, por exemplo, a escola manda você vir de uniforme. Existem alunos que estão há 1 ano tentando burlar essa regra. Cara, você não sabe que é errado você vir sem uniforme? Você sabe, gente. Você sabe, mas mesmo assim você vem. Então você está agindo sem ética e sem moral. Você está agindo sem ética e sem moral, porque você sabe que é errado, né? A escola diz que é errado, mas mesmo assim você faz aquilo. Isso serve tanto para a minha vida social, quanto para a minha vida pessoal. Porque na minha vida pessoal eu também vou agir com ética e moral. Não é verdade? Mesmo na vida pessoal, eu tenho que agir dessa forma. E você tem que começar a analisar exatamente isso. Até que ponto aquilo que você está fazendo, você acha certo? Porque muitas vezes você insiste em um comportamento que você sabe que está errado, mas às vezes você não quer dar o braço a torcer, né? Ou às vezes você quer fazer aquilo, mesmo sabendo que é errado. Ou seja, você age sem ética e sem moral de novo. E nós não devemos assumir esse cargo, né? Nós devemos que analisar. É muito melhor você agir moralmente, sim. É muito melhor você agir moralmente, mas nem sempre nós podemos agir moralmente, né? Eu, por exemplo, muitas vezes não posso agir moralmente, principalmente na minha profissão, como professor e etc. Tudo bem até aqui? A busca pela razão? Então vocês já viram que dentro da discussão vai ser muito mais complexo. Nós vamos abrir uma discussão analisando o contexto. Vamos voltar ao tema aborto. Vamos analisar a parte ética, a parte moral, a parte religiosa, a parte política. Ora, por que a parte política do aborto? Ora, você pega a eleição, você vê o candidato falando fulano é a favor do aborto. Para quê? Para tentar tirar voto do cara, para tentar manchar a imagem do cara. Por quê? Porque a sociedade, muitos setores, principalmente os setores religiosos, que são muitas pessoas, olha como entra a política no negócio, né? Então se o cara está ganhando as pesquisas, alguém vai lá e fala, o cara é a favor do aborto, o setor religioso que quer votar nele não vota mais. Então tudo entra, questão política, questão social, questão de saúde pública. Por que questão de saúde pública? Porque o aborto é feito no hospital. Recentemente teve 2 meninas. Não é feito no hospital, é proibido. Tem clínicas clandestinas. Vamos lá, clínicas clandestinas de aborto. Recentemente 2 meninas foram fazer aborto e elas sumiram. Vocês viram esse caso? Não, ela foi numa clínica clandestina que é feita de uma forma precária, medieval, vamos dizer assim. E aí o que acontece? A menina foi fazer, existe o risco dela morrer sim, porque é feito de qualquer jeito, e a menina sumiu. Até hoje não sabem onde ela está. E como a clínica é clandestina, se é uma clínica clandestina, ela não tem uma varada, ela funciona num fundo de quintal, vamos dizer assim, você vai achar que é o dono da clínica? Ela não sabe nem onde está a menina, mas quem dirá o dono da clínica? A pessoa sumiu. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma análise da questão do aborto, né? Tipo, existem religiosos que vão dizer assim, não, mas se a pessoa engravidou foi uma vontade divina, se você fizer um aborto, você está interferindo na vontade divina. Tá, mas existem casos e casos. Se a menina foi estuprada e ela engravidou, foi a vontade de Deus que aquela menina engravidasse? Foi a vontade de Deus que ela fosse estuprada? Né? Então existem aí as discussões, né? Fala. Mas quando alguém é estuprada, eu tenho o direito de fazer aborto. Tem o direito de fazer aborto pela lei, mas mesmo assim é uma crítica. Por exemplo, quando há uma certeza de que o feto ele é mal fecundado, ele vai ter algum problema na gestação, a criança vai nascer deficiente ou com algum problema, sem cérebro, por exemplo, os anencéfalos, né, que se fala. Imagina, será que não deveria ter o direito de abortar essa criança, de interromper essa gestação? Olha todo o sofrimento que vai ser causado por uma gestação de uma criança que vai nascer sem cérebro e não vai ter a capacidade de se desenvolver. Isso. Ou então no caso em que a gravidez ela é de alto risco e existe risco da mãe morrer no parto. Será que nesse caso nós não devemos ter lá pelo menos a questão discursiva? Ou então deixar para a própria mulher que ela decida o futuro que ela quer tomar? Será que nós devemos se esconder muitas vezes atrás da política, se esconder atrás da religião, em uma decisão que ela é unicamente exclusiva da mulher que está passando pelo problema? Existem outras discussões, que eu não vou entrar em detalhes se é certo ou se é errado,
Mas no caso de pessoas que tenham já muitos filhos e não tenham capacidade para criar, será que, motivo de saúde pública, por exemplo, essas gestações não deveriam ser interrompidas? Ou já se fazer uma laqueadura nesse ponto? Não vamos entrar nessa discussão ainda, deixar isso para quando a gente tiver já a base para poder discutir. Mas são todas coisas a pensar. São polêmicas? Todas as discussões filosóficas, elas são polêmicas. Todas. Não existe discussão filosófica sem a polêmica. Caso contrário, a gente ia jogar, ia ficar brincando de paro ímpar para ver quem estava certo. Não, no entanto, a gente vai ter que discutir. Nós vamos chegar a soluções? Nós vamos chegar a uma definição concreta sobre o que nós vamos fazer? Não. Não há solução para os problemas. Alguns problemas não têm solução. Existe sim uma discussão e uma escolha na qual nós podemos fazer, mas nós não podemos definir o que é o realmente certo. Nós podemos tentar o melhor naquele momento para aquela situação, certo? Isso é fazer filosofia também. Na filosofia, nós vamos também ver que alguns filósofos tratam a filosofia como uma busca pela verdade, né? A questão é: existe a verdade? Existe, mas não se chega. Por que não se chega à verdade? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa acredita numa coisa que ela está certa disso, mas a partir do momento que a outra pessoa tem algum tipo de dúvida, passa a ser uma mentira e não uma verdade. Isso, vamos lá. Vamos tentar então imaginar essa questão da verdade na filosofia. Por que o que eu estou dizendo é verdade? Porque eu acredito naquilo, né? É a minha opinião, vamos dizer assim. Muitas vezes não é só opinião, porque opinião é uma coisa muito vaga. Opinião é quando você não tem certeza. Então, quando eu chego a uma definição de verdade minha, é sinal que eu já tenho algum tipo de certeza sobre aquilo. Porque se eu disser eu acho, por exemplo, toda a frase que você começa com eu acho, cara, o eu acho é o principal motivo pela qual você não tem certeza de nada. Então, cara, achismo é o que nós não estamos fazendo. Nós estamos tentando fazer filosofia. Filosofia não tem eu acho. Na filosofia tem naquilo que eu acredito, na minha opinião. Ou seja, quando eu falo na minha opinião, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Mas nós acabamos de ver que nós podemos mudar de opinião. Então a verdade ela não é definitiva. Porque existe a minha verdade naquilo que eu acredito, mas existe a verdade naquilo que você acredita também. Se a verdade fosse uma só, não teria tantos partidos políticos, por exemplo. Existiria somente o PV, o Partido da Verdade. Não é verdade? Não necessitaria. Por exemplo, todas as coisas têm uma solução e uma verdade absoluta. Ora, chegou a verdade absoluta, gente, acabou a discussão, ninguém vai mais discutir nada. Está aqui a verdade absoluta, todo mundo segue. Isso não pode acontecer. Não existe uma verdade absoluta. Por exemplo, existe a minha verdade, existe a sua verdade, que já são confrontos. Uma coisa para ela ser totalmente verdade, ela tem que ser 100% aceita por toda a humanidade. A partir do momento que não é totalmente aceita, não é mais verdade. Ou pelo menos não é toda a verdade, porque existe alguém que discorda de mim. Certo? Até para coisas simples há motivos de discussão. Por exemplo, eu sou imortal ou eu sou mortal? Mas e se eu disser que eu sou imortal? É verdade. Como não é verdade? Vocês só vão conseguir comprovar que eu sou mortal no dia que eu morrer. Até então vocês vão ter que conviver com a dúvida. Se eu viver 90 anos, vocês vão ter que esperar eu morrer para falar, tá vendo? Ele estava errado. A gente pode não errar. Você está certo, tem que alguém Eu estou certo até que alguém me prove o contrário. É tipo assim, alguém vai lá e fala que, tipo, vou te provar e tenta te matar. Tipo assim, eu acho que seria. Eu acho, por exemplo, se eu dissesse, eu acho que seria uma grande perda para a humanidade se eu morresse. Portanto, eu só posso ser imortal. Porque a sociedade perderia o melhor professor que eles têm. Então eu não posso morrer. Se eu morrer, o que será do centro acadêmico? Se é a minha pessoa. Então existem essas questões. Por exemplo, mudando, né, nós todos sabemos, pela experiência, que é um outro assunto que nós vamos abordar, se eu soltar a caneta, ela cai. Mas certeza absoluta que ela vai cair somente a hora que eu soltar. Nós não podemos prever o futuro. Tem alguém que prevê o futuro aqui? Não pode flutuar. De repente, neste momento, pode acontecer alguma coisa e a caneta começar a
flutuar. Mudou as leis da física e ela começou a flutuar. Existe essa possibilidade dentro da filosofia. Então não existe uma verdade absoluta. Tudo é motivo de discussão e ninguém tem a verdade. Até por isso nós vamos discutir sobre as coisas. O que nós temos é o direito de acreditar e defender uma ideia na qual nós achamos que a argumentação é a melhor possível para aquilo que eu acredito. É isso que nós temos. No entanto, nós podemos, como nós vimos, analisar e achar que estamos errados e mudar de opinião. Assim como diz o Hal Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então eu posso e tenho e me dou o direito de mudar de opinião. Eu vou dizer agora o oposto do que eu disse antes. Ou seja, de repente eu posso chegar amanhã e falar, olha, tudo aquilo que eu disse em filosofia, eu acho agora que está errado, então agora nós vamos ter uma nova aula de filosofia com aquilo que eu acho certo. Então quer dizer que se em algum momento, se eu achar que alguma coisa está certa, acabou o curso de filosofia, então? Não. Como é que é o esquema? Aí você não está Exato. Senhor. assim, Exatamente o oposto. a gente está aqui procurando uma verdade, digamos assim. Se eu encontrei essa verdade, para mim, teoricamente, a filosofia acabou. Mas existe a possibilidade de perder o erro. Então assim, mesmo que você fale, pô, isso aqui é o que eu acredito, existe a possibilidade do erro, existe a possibilidade de alguém provar que você está errado. Então sempre existe essa possibilidade. A partir do momento que você diz, então eu posso dizer que a partir do momento que você diz, essa é a verdade absoluta e nada mais vai me fazer mudar de opinião, eu posso dizer que o curso de filosofia acabou, para você. Você foi eliminado, né, com 66 votos, tchau. Então é exatamente isso. Não existe. Aquele programa lá? Big Brother? Não é do A Fazenda? Não, é tipo um reality show, só que aqueles caras... Isso aí. Tá. Vamos lá, você está demitido, né? Então nós sabemos que não existe uma verdade absoluta e uma conclusão definitiva também não existe. Porque para tudo vai ser sempre alguém que vai dizer assim, será? Mesmo que depois ele concorde, se alguém disser será, nós vamos ter que analisar as premissas totalmente de novo para saber se é verdade. Será que é o Valdo? Porque a filosofia exige isso. Então vamos lá. Então, nenhum conceito pode ser definitivo. E existe uma outra coisa que vai fazer com que a filosofia ela não seja definitiva. Quando nós encontramos uma resposta, essa resposta automaticamente surgem mais 9.000 perguntas. Mas ele tá de... Né? 1000. Sim, E milhões de dúvidas. Então, quando você encontra uma resposta, surgem ao menos 1000 perguntas e milhões de dúvidas. Então, quando você chega a uma resposta, essa resposta que você chegou vai gerar outras perguntas. E quando você responder todas essas outras perguntas, vão surgir mais perguntas. Então a filosofia ela sempre vai ser infinita. As dúvidas elas são infinitas. Será? Essa já é mais uma outra pergunta, né? Você fez uma colocação boa. Quando nós encontramos uma resposta, surgem 1000 perguntas. Será? Quais perguntas? Como? Em que sentido? Quem vai fazer essas perguntas? Por que isso será questionado? Em que momento da história será questionado? Quais são as pessoas? Né? Qual o motivo do questionamento? Então já são várias perguntas pela qual a gente vai passar. Fala, Luiz. Estava contando quantas perguntas você consegue formular. Quantas vocês tiverem capacidade de fazer. Exato. Vamos lá. Os primeiros filósofos. E aí a gente entra de fato na questão religiosa. Vamos lá. Aqui é uma aspa. Vamos lá. Vamos lá? Podemos? Então, podemos? Prosseguir? Os primeiros filósofos, eles eram pensadores insatisfeitos com supostas verdades estabelecidas pela sociedade política e pela religião. Então, por exemplo, a religião da época grega, por exemplo, para a gente ser mais claro, do que é feito o mundo? O mundo foi Deus que fez. Por quê, cara? Porque foi Deus que fez. Porque ele quis. Ponto final. Porque ele quis. Vocês concordam que falar que, por exemplo, qual é o meu propósito como ser humano? Servir a Deus. Viver. Mas por quê? Porque Deus quis assim. Vocês concordam que é muito vago? Isso não traz uma resposta que tá bom, né? Foi Deus que quis, mas por que Deus quis assim?
Qual a motivação de Deus? Surgem outras perguntas também. Então essas pessoas estavam insatisfeitas com essas respostas, né? Tudo era Deus lá na Grécia, tudo. O motivo pelo qual tudo acontecia era Deus. Por exemplo, nós vamos ver em Tales de Mileto, os deuses. Nós vamos ver em Tales de Mileto uma coisa interessantíssima, tá? O Tales de Mileto se falava que as oliveiras, ou seja, as árvores que fazem azeitonas e que depois vão dar origem ao azeite, diziam-se que toda vez que aquilo florescia, era porque Deus tinha ficado satisfeito com alguma atitude da humanidade. Então nasciam as oliveiras. O Tales de Mileto, ele falou, cara, não cola. Não. E aí o Tales de Mileto, ele começou a observar. Ele começou a fazer um simples fato de observar a natureza. Ele descobriu que toda vez que mudava o clima para um clima quente, as oliveiras nasciam. E ele não contou isso para ninguém, porque ele não era idiota. Ele ficou sabendo, né? Filosoficamente, ele aprendeu como é que nasciam as oliveiras. Ele esperou chegar num tempo muito frio, onde as oliveiras pararam de nascer, e ele disse para alguns fazendeiros, 500 anos antes de Cristo, hein? Ele disse para alguns fazendeiros, olha, Deus realmente não está satisfeito com a humanidade e eu acho que o negócio vai ficar ruim, cara. Porque eu estou analisando a sociedade aqui, está muito pecado, o negócio está complicado. E os caras lá com as oliveiras todas murchinhas, né? Aí os caras perguntam, agora o que eu faço? Olha, eu estou com dinheiro bom aqui. Ah, meu Deus. Vamos fazer um trato? Você me vende essas fazendas? Me vende essas fazendas aí, fica tudo certo. Os caras se desesperaram. E ele comprou 4 fazendas, o Tales de Mileto, a um preço baixíssimo, porque ele contou essa história estúpida para todo mundo. E todo mundo acreditou, porque lá tudo era culpa de quem? De Deus. A coisa acontecia boa, era culpa de Deus. Era ruim, era Deus também. Não é verdade? E aí ele comprou. Aí ele começou a assobiar, olhou o tempo, esperou chegar a época de calor, ele foi lá e começou a plantar oliveira. O cara ficou rico. Por quê? Ele viu que não era daquela forma. Cientificamente ele entendeu que as oliveiras nasciam por causa do clima e não por causa de uma necessidade divina. E o cara foi lá e deu um calote em todo mundo. É lógico que se eu fosse um fazendeiro depois eu ia querer matar esse cara, né? Mas aí se alguém fosse discutir com ele, ele provavelmente falou, não, é que a humanidade mudou as coisas começaram a melhorar, Deus ficou contente com alguma coisa que fizeram e não voltou às oliveiras. Então o cara ele foi bem esperto. Isso era tema para uma outra aula, mas o Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, só que ele usou o negócio para sacanagem, né? Ele usou a filosofia para quê? Benefício próprio, né? O Sócrates, por exemplo, e nós já falamos isso em outras aulas, o Sócrates ele dizia o seguinte, que o homem era como se o filósofo que vendia o conhecimento, ele estava sendo uma prostituta, literalmente dita, por estar vendendo conhecimento. Veja bem, o Sócrates ele dizia que o cérebro era a parte mais íntima do nosso corpo. E se eu estou vendendo o meu conhecimento, a minha capacidade cerebral, eu estou vendendo uma coisa muito mais íntima do que as mulheres de vida fácil fazem. Então ele vai me comparar, por exemplo, eu estou aqui vendendo o meu conhecimento, né? Isso, nós temos essa piada. Então para o Sócrates eu estou aqui, né, rodando o livrinho, né? Então eu chegaria ali na Augusta, aula de filosofia, quem vai querer, né? A noite é mais barata, né? A noite é mais barata. Então, mais ou menos assim. Hoje, aula de puta. Bom, vamos lá. Então nós estamos agora começando a entender o que é a filosofia científica. A filosofia científica não vai ter o eu acho, vai ter o eu vou pesquisar e eu vou chegar a uma conclusão. Ninguém vai chegar aqui nas aulas de filosofia quando tiver os debates que nós vamos fazer e chegar e virar e falar para outro grupo assim, eu acho. Porque toda vez que ele falar eu acho, eu vou tocar uma campainha, né? E falar assim, ó, acabou, você não vai falar mais nada, você vai pesquisar e quando você tiver certeza, você vem e fala de novo. Certo? E aí o outro grupo vai, justamente quando ele tiver certeza, vai ter que criticar o que ele está falando. Vai criticar com eu acho? Não. Vai criticar com alguma certeza, com alguma pesquisa. Ah, mas eu acho que é certo? Tudo bem? Cadê a campainha? Beleza? E aí, uma das coisas interessantes, a busca pela razão, muitas vezes,
atinge os nossos valores? Vamos lá, gente. A busca pela razão, ela muitas vezes atinge os nossos valores. Isso nós já falamos já no começo. Então, muitas vezes, alguns assuntos a serem debatidos, eles vão em desencontro com aquilo que eu acredito, com aquilo que vocês acreditam. Então, de repente, a gente pode estar debatendo um tema, como nós já dissemos, que vai falar contra, por exemplo, a sua argumentação religiosa. O que você vai fazer? Você vai vir e vai bater no professor? Não. Nós vamos discutir aquele assunto. E você vai ter que tentar entender o que o cara está dizendo. Por exemplo, na prova, eu não quero a sua opinião. Eu quero aquilo que você entendeu sobre o pensamento que está sendo discutido. Então, assim, se você não concorda com o pensamento do cara, ao menos você vai ter que entender o que ele está falando. Isso não vai fazer você virar contra aquilo que você acredita. Por exemplo, o fato de eu ler o Alcorão não vai me tornar um homem-bomba. E o fato de eu ler a Bíblia não me tornou um cristão também. Não me tornou uma pessoa religiosa. Então é exatamente isso. É exatamente isso que nós estamos falando, né? E ler o Harry Potter não vai fazer ninguém se tornar um bruxo, né? Tudo bem? É exatamente isso que nós estamos falando em filosofia. Que falavam, mas ele jogava tal jogo, por isso que ele... Isso, né? Isso é preconceito. Na verdade, o cara fez o negócio errado porque ele é um boçal. Joguei GTA a minha vida inteira e nunca atropelei uma pessoa. Exato. Mas ainda não, você ainda não tem carta de motorista. Né? De repente você pode atropelar um professor. O fato de eu receber dinheiro para dar aula para vocês me torna algo parecido. Joguei GTA a vida inteira e nunca bati no... Tudo bem? Então vamos lá. A busca pela razão muitas vezes atinge nossos valores éticos, nossos valores morais, nossos valores culturais, religiosos e muitas vezes o ego, né? Por exemplo, vocês já devem ter analisado alguma das aulas minhas em que nós chegamos a uma discussão religiosa, né? Em que nessa religião religiosa você levou em conta tudo aquilo que você acredita para fazer uma crítica em cima de mim. Não é verdade? Religiosa, política, cultural. Uma discussão religiosa. Não é verdade? E nessa religião religiosa? Uma discussão religiosa. Desculpa, é que o cérebro foi mais rápido que a palavra. Então, vamos lá. Então, muitas vezes, através de uma discussão que nós tivemos na sala, seja em história ou filosofia, você esbarrou em alguma coisa que eu estava falando. Então, o que nós temos que ter nesse momento? Analisar o discurso. Porque muitas vezes, embora eu não concorde com o discurso é válido. O que ele está falando faz sentido. Faz sentido, mas não é o que eu acredito. Mas faz sentido, né? Por exemplo, existem várias teorias para a formação do mundo. A primeira lá é o evolucionismo, né? Que foi evoluindo. A segunda é o criacionismo, né? Onde se diz, por exemplo, que Deus criou o mundo. E a terceira, existe a cientologia, que diz que havia um átomo e que esse átomo deu origem a tudo e está em tudo que nós possuímos e temos e somos. Então, se existe esse átomo que deu origem a tudo, esse átomo na cientologia é Deus. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Essa teoria do átomo, teoricamente, o átomo é só causa de destruição, porque todas as bombas atômicas que vimos até hoje não criou nada, só destruiu. Sim, mas tudo é formado pelos átomos. Tudo que existe no mundo tem o átomo. Eu tenho o átomo e você também tem o átomo. Então, se o átomo está no meio de nós, não é verdade? E na história, existe uma força muito mais destrutiva que a atômica, então, também. Sodoma e Gomorra, por exemplo, foi destruída por Deus. Deus também é destrutivo. Ele sabe ser destrutivo quando ele quer. Se dizem que não existe uma folha de uma árvore que não cai com autorização divina, não está isso na Bíblia? Que toda folha de uma árvore só cai se Deus quiser. Não é verdade? Sim ou não? Você é um religioso aqui. Não é porque eu tenho uma religião que eu conheço a Bíblia inteira. E não é porque de repente eu não sou religioso que eu não conheço a Bíblia. Não é verdade? Então vamos lá. Lá está que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quer. Então, baseado nesse argumento, que foi a Bíblia quem trouxe, não fui eu que inventei. Está lá na Bíblia. Vocês concordam? Está escrito lá na Bíblia o seguinte: não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Então vamos lá. Então, beleza. Eu vou pegar esse argumento da Bíblia. Segundo a teoria, a Bíblia é uma fonte de verdade. Então, beleza. Eu vou analisar isso como fonte de verdade. Então, agora eu vou usar esse fato contra a própria Bíblia. Então, vamos analisar o seguinte.
se não cai uma folha de uma árvore se Deus não quer, significa que todos os assassinatos que ocorrem na cidade, todas as pessoas que morrem é uma vontade divina. O meu argumento está correto. Agora, a interpretação que eu estou fazendo do documento é que é maliciosa. Eu estou sendo malicioso, eu estou culpando então Deus por todos os problemas. Deus não é culpado. Até porque Deus deu livre-arbítrio para a gente que está na Bíblia também. O problema é, se a Bíblia é um livro de verdades absolutas, o livre-arbítrio ele vai de encontro com essa frase. Ou não cai uma folha de uma árvore se Deus não quer, e ele interfere, então Deus interfere na vida humana, ou nós temos livre-arbítrio e Deus não interfere. Vocês concordam que dentro da própria Bíblia há uma divergência, não tem? Qual está certo? Então aí nós encontramos filosoficamente um argumento dentro da Bíblia que é errôneo. Isso é uma coisa que os socráticos falam. Quando você está numa discussão com alguém, deixa a pessoa falar tudo que ela tem para falar primeiro. Isso é importantíssimo. Por quê? Conforme ela vai falando, o discurso que você faz é digno de interpretação. E sempre com que a gente faz um discurso, principalmente numa discussão que não é filosófica, você está discutindo com alguém e não é um filósofo, por exemplo, está acontecendo aqui, né? Se você está discutindo com esse alguém provavelmente no meio do discurso dela ela vai falar coisas que estão erradas. Depois que ela terminou de falar, faz uma anotação de tudo que ela fez e você começa a analisar o discurso da pessoa. Você vai ver que você vai apontar um monte de erro e aí você vai chegar com uma base para questionar aquele discurso. Se algum dia eu chegar aqui, poxa, porque eu usei isso contra minha mãe. Eu disse numa aula de filosofia que isso não funciona com a mãe e com o pai. Tá? Não adianta tentar esse argumento com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe têm o poder da cinta. Tá? Então, por exemplo, nós demos o exemplo no Café Filosófico de você dizer, falar o seguinte: quando alguém disser para você, isso é uma verdade, você vira e fala, calma que existe a minha verdade e a sua verdade. Né? Aí, por exemplo, se você falou isso pro seu pai e pra sua mãe, ele vai virar para você e falar, mas tem a verdade da cinta também. Qual que você quer primeiro? A verdade da cinta ou do chinelo? É. Entendeu? Então tem a da cinta, da chinela, e aí você vai ter que escolher aí o que você quer. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro desse ponto, nós vamos ter discussões. Embora você saiba que aquele comentário e ele foi feito propositalmente para gerar uma provocação, isso é feito na filosofia, porque quando você deixa uma pessoa nervosa, ela diminui a capacidade argumentativa dela. Então, principalmente, quando você escuta a pessoa falar, se não for uma pessoa preparada, o seu silêncio vai deixar ela nervosa. E aí ela vai falar, ela vai cometer um monte de gafe. E aí quando você pegar e despejar e falar, isso aqui que você está falando não bate, isso aqui está errado, mas isso que você disse contradiz com aquilo que você disse no começo, você vai deixar a pessoa totalmente perdida. Isso é uma argumentação filosófica, mas para isso você não pode ficar discutindo. Deixa a pessoa falar tudo que ela tem que falar. Depois que ela terminou de falar, aí você vai argumentar em cima daquilo. Isso é usar a razão e a argumentação. Mas voltando aqui, tá? Nós já estamos chegando no final da prova. Quando você entra nessa discussão do ego, você tem o seu ego, e eu, por exemplo, usei aquele fato bíblico para atingir muitas vezes alguém, né? Isso acontece propositalmente. E a gente sabe que muitas vezes o discurso vai ferir a determinada pessoa. Se eu começo fazendo um discurso totalmente antirreligioso, eu sei que alguns de vocês vão se sentir ofendidos de imediato. Mas muitas vezes dentro da filosofia, isso é proposital. Quando você vai levantar uma discussão filosófica, você não entra nessa discussão filosófica para perder. Você entra justamente para quê? Para ganhar. Então as suas argumentações elas têm que ser o quê? Destrutivas. Se você não tiver uma boa argumentação, você vai ser destruído pela argumentação do outro. E isso só se faz como? Sabendo argumentar, fazendo uma análise do discurso. Mesmo porque, de repente, do discurso da pessoa, ela vai mostrar para você que você está errado, você não vai nem argumentar. Não é verdade? De repente a pessoa falou, puta, realmente eu estou falando uma asneira tremenda, eu não vou nem questionar agora. Fala. Se eu usar isso com a escritora, provavelmente pode funcionar. Então, é muito provável que você crie uma confusão, né? Mas de repente, se você fizer isso, você pode provar por A mais B para a pessoa. Existem formas de fazer isso, né? Se você provar para a pessoa que ela está errada, né? Não vai ser brigando que você vai provar que ela está errada, vai ser conversando. Então você tem que analisar também a situação. Quem é a pessoa que você está discutindo? Qual a possibilidade do seu discurso provar que o outro está errado? Você tem que analisar tudo isso. Caso contrário, você ainda vai dançar. Nós estamos fazendo isso no contexto
filosófico. Tudo que nós estamos falando aqui é num contexto totalmente filosófico. Ou seja, você vai estar ao lado de pessoas que estão ali dispostas a discutir um determinado tema. Não como uma pessoa que está disposta a bater no tema. Então você vai de repente tentar argumentar com uma pessoa, ela vai querer te espancar. Então não é assim que se faz a argumentação. Fala. Como a pessoa fica falando, aí você consegue finalmente provar que ela está errada, ela fala ok. Exatamente. Vamos lá. Essa é a intenção do curso de filosofia. Aqui tem uma frase do Platão. Vamos lá, gente. Questionar é o atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além deste. Então, você tem que ser questionador primeira coisa. Você tem que saber questionar. Mas a questão que eu estou falando de saber questionar não é simplesmente fazer perguntas estúpidas. Fazer perguntas estúpidas só vai me provar que você é um estúpido. Porque só faz uma pergunta estúpida aquele que é estúpido. No entanto, você tem que tirar suas dúvidas. Né? Por exemplo, o que seria uma questão estúpida então? Né? O professor fala um negócio, você só faz aquela questão para provocar. Você entendeu o que ele disse, mas porque ele trocou de repente uma palavra, você vai começar a questionar, dizendo que você não entendeu. Né? Qual é o sentido disso? É igual a Ok? Tudo bem até aqui? Bom, então se você está disposto a fazer discussões que vão de acordo ou muitas vezes vão contra aquilo que você pensa, né? E você clicou no sim aqui, estou disposto a fazer isso, a filosofia, sinceramente, você pode confirmar ou decepcionar com o que você acreditava, né? Se você está disposto a fazer isso e de repente mudar de opinião com alguma coisa que você acredita, e você vai dar o braço a torcer quando você perceber que está errado, bem-vindo, você está fazendo filosofia, né? Se você não está disposto, cara, você não está fazendo filosofia. Então, se você está pronto para discutir religiões, se você está pronto para falar sobre a nossa vida de sociedade, está disposto a discutir os problemas da nossa formação como ser humano, nós vamos fazer filosofia. Caso contrário, nós vamos ter problemas, porque a pessoa não vai aceitar discutir. E quando eu falo de uma discussão filosófica, é você justamente analisar esse ponto de vista. Mesmo que eu não concordo, eu vou analisar para saber se tem veracidade. Porque muitas vezes o argumento é válido. Então, por exemplo, o seu argumento é válido e o outro argumento também é válido. Existe essa possibilidade de ter 3, 4, 5 argumentos válidos mediante um tema só. E aí você vai escolher qual? O que melhor você aceita. Não é verdade? Isso dentro de qualquer discussão, seja ela religiosa ou não. Tudo bem até aqui? Sim. Bom, vamos lá. Filosofia ao modo grego. Debate e diálogo. O Sócrates, ele era o cara do porquê. O Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, ele foi baseado no Sócrates e na filosofia grega. Tudo era questionável. Isso é uma herança, né, Ana Carolina? Muito importante. O que está escrito aí? É um dado com esse monte de menina. É sério. Vamos lá. O que eles quiseram dizer? Eles trazem e deixam uma herança para nós, que a partir do momento que você questiona, você está fazendo filosofia. E o que ele quer dizer? Que a filosofia grega era a filosofia da criança. Era uma filosofia infantil, dos primeiros questionamentos. Ora, os caras não sabiam nada. Não tinha ninguém definido nada até então. Eles começaram a questionar da maneira mais simples. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser daquele jeito? Por que tem que ser do outro jeito? E a gente questiona, né? Basta ver que os primeiros filósofos eles não aceitavam qualquer tipo de explicação. Então qualquer coisa não vale para mim, tá? Porque Deus quis assim, não cola mais. Sim, Zé. O porque sim também não cola. Tem que ter um sentido. Porque sim não é resposta. Tá? E aí você vai buscar. Quando se sabe ouvir, não é preciso tantas palavras. Isso é uma frase bem legal para a gente analisar aquela questão do analisar no discurso do outro, de esperar tudo isso. Vamos lá. O Sócrates, ele dizia o seguinte: quando se sabe ouvir, não é preciso tantas palavras. Muito tempo eu levei para entender que eu nada sei. Quando ele fala que ele não sabe nada, ele está ironizando. Não sabe nada, mas responde. Tá? Ele está justamente ironizando. Ele está tirando o barato. Ele sabe que ele sabe. Mas se ele disser que ele sabe tudo,
Ele está fazendo filosofia? Não. Não. Por isso que ele fala só sei que eu nada sei. Então quando ele fala só sei, ele sabe algo. Não é? Só sei, ele sabe algo. Alguma coisa ele sabe. Só sei que nada sei. Ele está ironizando. Ele sabe alguma coisa, mas ele está ironizando dizendo que ele não sabe nada. Ele está provocando. Ele está começando a fazer filosofia, porque ele já percebeu que o questionamento é a base principal da filosofia. Então, a partir do momento que ele fala que ele sabe, acabou a filosofia para ele. Então, se ele está afim de fazer filosofia, ele tem que falar que ele não sabe. Né? É uma ironia. Esse trecho aqui é de um livro chamado Apologia a Sócrates, que não é escrito pelo Sócrates, e sim pelo Platão, que foi discípulo dele. E o Platão escreve esse livro sobre os ensinamentos de Sócrates. E depois, uma banda de rock chamada Ira escreveu uma música que utilizou exatamente esse texto. O nome da música é... eu esqueci o nome da música, mas é uma música do Ira. Ele fala exatamente isso. Quando se sabe ouvir, não precisam muitas palavras. Muito tempo eu levei para entender que nada sei. Ele usou exatamente o texto do Platão. Assim como o Lulu Santos usou um texto do Heráclito, que nós vamos ver em breve, que é o mesmo texto que é o nada do que foi será, de novo, do jeito que foi um dia, do passa, do sem passará. O Heráclito também, né? Então tudo que eu disser será usado contra mim, né? Quando a gente falou aquele negócio do discurso, quando você é o cara que fala demais, tudo que você disser será usado contra você. Porque se a outra pessoa souber analisar o seu discurso, aí ele vai te pegar com as calças curtas, né? Vamos dizer assim. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Sem brincadeira, não fazendo nada. Aqui. Bom, então o que nós vamos começar a discutir nesse primeiro módulo? Nós vamos dividir em 3 módulos, ou melhor, são 4 módulos. O primeiro módulo começa hoje, né? Começou hoje, já tinha começado naquele dia, mas nós estamos retomando. Nós vamos pegar a filosofia clássica e a partir das próximas aulas nós vamos discutir autores. Então nós vamos pegar alguns autores e é isso que nós vamos discutir. E aí nós vamos entrar nos primeiros debates. Nós vamos falar sobre esse autor e depois vamos colocar em prática o pensamento dele. Como? Eu sempre vou trazer um assunto para a gente discutir. Tá? Como é que vai funcionar isso? Vai ter uma reunião de grupos, nós vamos separar vocês em grupos e esses grupos vão formar opiniões mediante ao que o cara disse e algum assunto que nós vamos debater. E aí nós vamos começar a discutir. Não vai ser só essa falação, as aulas de filosofia. Eu vou trazer na próxima aula, que eu vou trazer algumas coisas para vocês. Então nós vamos discutir o mundo grego e esses autores. Nós vamos começar discutindo a natureza, tá? A existência, o conhecimento e a experiência, que são coisas diferentes, né? Pensamento mítico e pensamento racional. Isso aqui é o que dá muita discussão. Uma vez um aluno perguntou para mim assim, eu estava explicando o pensamento mítico e racional, nem sei se foi aqui. É capaz que tenha sido aqui, não sei se nessa sala. Mas o aluno perguntou, eu não ia entrar em discussão do que era o pensamento mítico e racional, porque eu estava dando aula de história sobre a Grécia e tinha que falar que existia isso. Como não era filosofia, eu não ia entrar na questão. Mas aí me perguntaram. Aí eu disse, pensamento mítico, toda religião ela é mítica. Por quê? Porque você não pode provar. Porque você não pode provar. Depende da sua fé, acreditar ou não. Por isso que até fé. É mítico, né? Tudo aquilo que eu não consigo provar é mito. Né? Deus ele é um mito. Se eu não consigo provar, é um mito. Ah, mas Deus existe para mim. Mas para mim não, então é um mito. Né? Então é um mito. Se você conseguir provar para mim, razão. Né? Deus é metafísico, mas nós vamos ver isso mais para frente. Tá? Então existe o pensamento mítico e o pensamento racional. Pensamento mítico é você acreditar em alguma coisa que você não pode provar. E pensamento racional não, você acredita só naquilo que é provável, que é palpável. Né? E aí um aluno disse para mim o seguinte, professor, Deus para mim fala. Deus para mim é como se fosse um mito. Eu não posso ver, mas eu posso sentir. Ótimo. Mas espera aí, o vento que está vindo do ventilador, todo mundo está sentindo? Sim. Ótimo. Então se está todo mundo sentindo o vento do ventilador, isso aqui não é um mito.
fraca. É racional esse vento, ele existe, olha, está todo mundo sentindo. A minha fé está chorando, seja não. Mas no caso da religião, a partir do momento que uma pessoa não sente, ele passa a ser um mito. Deus, por exemplo, é impossível você sentir a presença dele o tempo todo. Então é um mito. Ok? Até aí? Nós vamos discutir do que é feito o universo. Dentro dessas dentro dessa concepção, será que o universo ele sempre existiu? Como que surgiu o universo? Do que é feito o universo? São questões que nós vamos ver mais a fundo em breve. A questão de universos paralelos, essas aulas são interessantíssimas. Universo paralelo é show de bola. A questão de corpo vivente, a questão de alma, né? E a questão da metafísica, que já foi até citado, que é uma das aulas que eu mais gosto de fazer, é a da metafísica. Vamos lá. Então vamos lá. Outra questão. Como nós podemos saber? Qualquer coisa. Isso aí, que horas termina? Daqui uns 20 minutos. Daqui uns 20 minutos. Como nós podemos saber alguma coisa? Como que nós adquirimos conhecimento? Como que o conhecimento surgiu? Porque até então, quando surge primeiro o ser humano, ele não tinha conhecimento nenhum. Aí nós temos uma questão. O conhecimento ele é inato, ou seja, você já nasce com uma pré-programação, ou ele é a partir da sua experiência? Boa pergunta, né? Boa pergunta, né? Vamos começar a ver lógica, linguagem. Lógica é muito legal. Você transforma, é uma das matérias mais legais também, porque vocês vão aprender a transformar um discurso em teorema. Teorema. É muito interessante. Tá? Alguns alunos que eu já dei aula em outra escola já tiveram lógica simbólica para comigo. Você pega um discurso e esse discurso você vai transformar ele em uma conta matemática. E você vai fazer essa conta matemática para saber se o discurso está correto ou não. Mas é muito interessante. Você vai transformar em uma equação. Você vai pegar um discurso escrito. Rola Bhaskara? Não rola Bhaskara. Mas você vai transformar em uma equação e vai definir o argumento como verdadeiro ou falso. Ah, já sei. Vamos lá. E aí, nós vamos lá, só para finalizar aqui, nós vamos, a próxima aula, nós vamos falar sobre esse autor aqui, Tales de Mileto. Eu já cheguei a comentar, o cara das Oliveiras. Mas o cara das Oliveiras, ele começou a pensar, olha como é complexo o pensamento do cara, né? O Tales de Mileto, ele chegou a uma conclusão de que tudo foi feito pela água. Primeiro, a pergunta que ele fez, qual é a matéria básica do cosmos? Ora, esse cara aqui é quase 500 anos antes de Cristo, ele já falava em universo e cosmos. Ele ia dizer assim, o cosmos, ou seja, ele deve ser feito por algo a partir do qual tudo possa ser formado. Ou seja, o universo, ele deve ter alguma coisa que deu origem a tudo. Ou seja, está em tudo. E aí ele vai dizer o seguinte, qual é a matéria que nós temos aqui no planeta que é mais comum? A água. É o cara que fica olhando pro céu e falando que é água. Também. Qual é o elemento essencial para a vida? Água. Capaz de se mover? Água. Capaz de mudar. Por que ele fala que a água é capaz de mudar? Sólido, líquido, gasoso. E nós sabemos que não existem somente esses estados hoje em dia. Se vocês pesquisarem na internet, ou perguntarem para a professora de ciências, não sei se ela vai saber, mas existe um outro estado que pode se tornar a massa, que é justamente o plasma. É o que é entre o líquido e o gasoso? Mais ou menos, mais ou menos. Então ele vai dizer que se o comum, tudo foi feito pela água. Por quê? Quantos por cento do nosso corpo é feito de água? 70%. Seu cérebro, pelo jeito, é todo lado. Não é 40%, não? É 70%. 70% do nosso corpo é formado de água. Eu Né? outro 30% é coca. Nossa, o seu, né? O seu, né? Tá bom. Bom, então é basicamente isso. Vamos lá, gente. Só pra gente finalizar. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir da quinta-feira vai ser esse mesmo horário, tá? Não vai mudar. Vai ser das 2 horas até a hora que acabar, tá? Então, de repente pode acabar como previsto que ia acabar às 3,
mas de repente ele pode ter um pouquinho a mais. Eu espero realmente que... Mas você vai lá 3,5? eu espero que vocês tenham... Eu espero que vocês tenham gostado da aula de filosofia. Isso que eu faço aqui, eu costumo fazer em outras escolas também, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do mini curso de filosofia. Voltando a dizer que nós vamos utilizar este livro aqui, tá? Que é o As Grandes Ideias de Todos os Tempos. Ele custa R$28, não é caro. É obrigado a comprar? Não é obrigado a comprar, mas é um livro bem legal, tá? Professor, perguntas. Pode deixar dinheiro com você? Não. Não pode? Não. Você vai tentar. Compra pela internet. É só entrar no site da Saraiva, eles entregam na sua casa. Demora um acesso. E o frete? Ei, Posso contar um segredo? Isso. tranquilo? Tá, já. Eu tenho Vocês gostaram? Sussa. Sim. Gabriel? Vai participar? Licença da aula. Nesse horário dá pra mim de boa. Tá. Então, a única coisa que eu vou falar pra vocês. Vamos lá. Eu pego o professor, você A bate. única coisa que eu pedi pra vocês é vocês assinarem a lista de presença, tá? Aqui já tá o nome de vocês, mas a assinatura de que vocês participaram, tá? Justamente para fazer aquele controle lá do um ponto para nós. Só escrever, participei. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Participei. Não, Quer fazer algum questionamento? Esse palavra. Eu seguro você, o Cris se bate. Aí vai ser